Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Conexão com muito prazer no coração. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje no programa Conexão nós vamos falar sobre a Bíblia. Olha que prazer, né? E até um privilégio poder falar desse livro que tem alcançado milhões e milhões e milhões de pessoas mundo afora por tantos anos, né? E a gente aí entende que a Bíblia é a própria palavra de Deus e quando a gente tem um contato com o Senhor, é através dela que Ele fala com a gente. Então, para falar sobre esse tema com a gente hoje aqui, eu tenho duas feras, dois pastores amigos e que entendem do assunto. Eu estou aqui com o pastor Zelino, o nosso pastor lá da nossa igreja de Madureira, na Estrada do Portela. Pastor Zelino, é um prazer, eu nem sei dizer quanto, de estar contigo aqui no nosso programa. Prazer é todo nosso, pastor Ednilson. É uma alegria estar aqui com o senhor nessa programação, falar desse livro sagrado, que já diz o nome, né? Bíblia Sagrada. E quando já diz de Bíblia Sagrada, já se fala tudo. Já alegra o coração, né? Já alegra o coração. Glória a Deus. Eu também estou aqui com o João Merino, meu amigo lá de Petrópolis, da nossa igreja regional de Petrópolis. Pastor João Merino, é um prazer tê-lo aqui no Conexão. Prazer é todo meu, uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. Receba também os cumprimentos, pastor Zelino, pessoal de casa. Tenho certeza que o dia de hoje vai ser um dia muito especial. Como o pastor aqui comentou, o pastor Zelino, Bíblia Sagrada, dá muita reverência aqui. Quando eu recebi o convite, a alegria também veio ao meu coração, porque é algo muito especial estar falando, né? E nós usamos no dia a dia, nós pastores, a Bíblia para poder pregar, falar, ensinar. E nada melhor do que estar comentando sobre a Bíblia. Então, Sagrada, com certeza vai ser uma programação de grande bênção para todos que estão acompanhando. Eu já queria começar já com vocês perguntando sobre o que vocês teriam para acrescentar sobre a história da Bíblia, né? O que vocês teriam para acrescentar, pastor Zelino, pastor João, o que vocês teriam para acrescentar para o nosso público sobre a história da Bíblia? A Bíblia, eu vejo, pastor Ednilson, que é aquela revelação de Deus que Deus nos traz ao coração. Quando a gente medita na Sagrada Escritura, ou Bíblia Sagrada, a gente encontra aquilo que nós precisamos para viver uma vida melhor. Então, tudo que o homem ele vem a precisar está dentro da Bíblia Sagrada. Então, a história da Bíblia, eu costumo sempre dizer que a Bíblia é um livro para três coisas. É para você ler, crer e recitar. Quando a pessoa ela lê e ela crê no que ela está lendo e recita, ela vê os resultados disso na sua própria vida. Glória a Deus. É interessante, né? Porque a gente vê que ela é tudo que a gente precisa. Eu vou fazer o seguinte, pastor João, antes do senhor fazer os primeiros comentários, a gente vai a um VT de uma matéria, bem rapidamente, que essa matéria vai nos ajudar, e você, então, que está em casa, vai assistir essa matéria, e na volta os nossos convidados aqui vão falar um pouquinho sobre essa matéria em nome do Senhor. Vamos a essa matéria. Segundo o jornal The Christian Post, um estudo recente revelou que a maioria das pessoas que leem a Bíblia pelo menos 3 vezes por ano tem experimentado transformações com o resultado da leitura. No estudo constata que cristãos que se envolvem com as Escrituras têm 61% menos probabilidade de consumir pornografia e 57% de não ter relações extraconjugais. Atualmente, 22 países proibiram o livro bíblico, como Coreia do Norte e Paquistão. Por meio de um programa de inteligência artificial, um projeto denominado como Greek Room pretende traduzir as escrituras para algumas línguas raras, como, por exemplo, o hindi, um dialeto utilizado no norte e no centro da Índia até 2033. Olha só, como é que é interessante, né? São 22 países que proibiram a Bíblia. Pastores, a gente vê como que o diabo ainda tem medo desse livro, né? Ainda tem e vai ter até o fim, né? Porque ele sabe que quando a Escritura é apresentada, a vida das pessoas são transformadas completamente, né? Elas vão mudar completamente. E completamente mesmo. A Bíblia fala que nasce de novo, não é à toa que a Bíblia usa esse termo, nascer de novo, né? Quando a pessoa, então, tem um encontro com Jesus pela palavra de Deus, né? São 22 países, ainda é muita coisa, proibindo a Bíblia Sagrada, pelo menos de maneira aberta, né? Aí a gente dá um jeito de... né? O Espírito Santo dá um jeito de entrar
com a palavra lá, mas, assim, abertamente não pode. Agora, outro dado interessante é como que a pessoa que tem muito contato com a Bíblia termina tendo menos contato ou contato nenhum com pornografia e o adultério também diminui. Como que a Bíblia é importante, né? A Bíblia, ela é importantíssima, porque o próprio Senhor Jesus disse, quando ele foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim como o alimento, ele é importante para o nosso corpo, uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, ela vai ter força, energia, o metabolismo dela vai ser perfeito, ela vai conseguir realizar o que tem que realizar no trabalho, no dia a dia. Assim também a Bíblia, ela é um alimento para a nossa alma, para a emoção. Vê que a reportagem, ela fala muito a respeito de obediência e fidelidade. Sim. E o que mais a Bíblia, ela expõe é obediência e fidelidade. E que, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que creem em Deus, falam no nome de Deus, mas não têm a Bíblia como seu guia. Sim. Elas creem num Deus, mas desconhecem o Deus da Bíblia. Sim, eu pregava recentemente na igreja falando sobre a soberania de Deus, né? Quer dizer, eu lembro que eu falei assim para a igreja, né? Se eu perguntar a vocês se Deus é soberano, todos vocês vão levantar as mãos. Aí eu levei isso para a palavra de Deus. Aí alguns ficaram assim, meio que me olhando, meio escabriado. Eu falei, pô, peraí. Então Deus não é tão soberano na minha vida como eu imaginava, mas a partir de agora vai ser. Porque a gente foi trazendo para a Bíblia e mostrando para a pessoa que se ele é soberano, então a palavra de Deus é soberana. Se a palavra de Deus é soberana, porque uma das características de ser soberano é ser influente. A pessoa te influencia, você faz o que ela te influenciou a fazer, ela se tornou soberana na sua vida. E aí eu mostrei para eles que muita gente está na igreja, mas ainda não faz da Bíblia algo soberano, né? Ela não é aquela que realmente influencia, né? E isso vai me levar para a próxima pergunta, eu vou fazer para o senhor primeiro agora. Devemos seguir todas as leis? Essa é capiciosa. Devemos seguir todas as leis do Velho Testamento? Não devemos seguir todas as leis do Velho Testamento. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus ele veio, né, ele cumpriu todas as leis. E ele resume as leis do Velho Testamento em duas leis, que nós chamamos de 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, se você cumpre esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei. Vai cumprir os outros. Toda a lei. Então, eu vejo que se o cristão, eu digo cristão, aquele que realmente é... Que a Bíblia é soberana, que Jesus é soberano. Que é soberano, como é que o senhor falou? Sim. Né? Se ele tomar isso no fundo do seu coração, ele está cumprindo toda a lei tranquilamente, sem medo de errar. Os outros mandamentos, então, né, pastor João, ele não vai falhar com os outros mandamentos porque ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele não vai falhar com os outros mandamentos porque ele não vai falhar com o seu próximo, porque ele ama o próximo como a si mesmo, né? E os mandamentos falam sempre disso, né? Você vê, não matarás, não roubarás, não se deitarás com a mulher do seu próximo. Então, os mandamentos da lei, eles são sempre referentes à sua relação com o próximo e à sua relação com Deus. E aí Jesus vem, como o pastor bem falou, ele resume a lei nesses 2 mandamentos, que Jesus era... É o amor. A sabedoria em pessoa, né? E é interessante que, quando começou a igreja, havia grande contenda entre eles. Aqueles cristãos judeus, quando se convertiam, ele queria que os gentios viessem seguir a lei. Tanto é que os apóstolos tiveram lá o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, definindo ali. Porque se Jesus ele morreu e os apóstolos falavam ali, nem os vossos pais conseguiram cumprir com a lei. Veio Jesus e cumpriu com a lei, então não vamos colocar este encargo. E ali eles definiram o que era necessário eles fazerem, porque é pela fé que nós somos salvos. Desculpa, esse texto que o senhor está falando é interessante, porque, salvo engano, no versículo 28, parece 29, eles falam que, eles falam assim, ó, vou te mostrar o que as coisas necessárias. Sim. Ele fala sobre coisas necessárias. Coisas necessárias, né? Para ser 15, seguido. Né? Isso. Se não me engano, 28 e 29, ele fala sobre coisas necessárias. E uma delas é não se prostrar diante de ídolos. Ídolos, né? Exatamente. E como se fizer ontem, não beber, se abster dos ídolos, se abster do sangue
e da carne sufocada e da fornicação. Fornicação, Eles falam exatamente. sobre essas coisas necessárias para se servir a Deus. E eles falam realmente isso. Não seremos pesados para vocês, mas tem algumas coisas que são necessárias. Eu queria pedir uma permissão ao senhor para me ler aqui, Romanos 10, 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Então, tudo se cumpriu em Cristo. Sim. Existe a lei que nós devemos seguir, a lei social, né? Cada país tem a sua lei que é necessário seguir. E a lei é para poder definir um padrão de vida para aquela sociedade. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas, se não houvesse uma lei, eles iriam agir da sua própria maneira. Por exemplo, nem todo mundo que crê em Deus, ou até que lê a Bíblia, segue o mandamento de Deus, que é amar o próximo e amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque se seguisse essa lei, não iria precisar de lei social em nenhuma nação. Não precisaria. Porque não iria roubar o próximo, não iria mentir, não iria enganar, não iria trair, não iria fazer nada de errado, invejar. A pessoa ia querer o bem para o próximo. Com certeza a sociedade seria bem melhor. Tem pessoas que estão acompanhando. Você deve ler a Bíblia porque nela contém palavras de vida. E às vezes nós queremos aplicar a Bíblia para o outro, mas a Bíblia, primeiramente, ela tem que ser aplicada para nós. É claro, quando eu prego no altar, eu falo para os pastores primeiro. Se não falar comigo, eu não vou nem pregar. Tem que falar comigo primeiro. Vamos lá. Por que existem tantas traduções da Bíblia, pastor João? Fala para mim, por que existem tantas traduções da Bíblia? Tradução, né, não significa que é uma Bíblia diferente, mas significa que ela foi tirada do idioma dela original. Né, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, certo? Exatamente. O hebraico, o aramaico e o grego. Aí se traduziu para a gente, para a língua portuguesa, inglesa. E veio de tradução para cada país. Às vezes, por exemplo, foi traduzido para o latim e depois veio para o português. Quer dizer, traduzido a tradução da tradução. Então, geralmente, as pessoas que traduzem, elas têm que entender contexto histórico, né, cultural também, né, e não é fácil traduzir. Porque a gente pensa que traduzir algo para um idioma é só pegar a palavra e trocar uma pela outra. Não, tem todo um uma contexto, questão. Né? Tem palavra que às vezes não tem naquela língua, então eles têm que achar uma palavra que mais encaixa. Inclusive tem um missionário no curso Fé, Determinação, ele prega lá de João 14, 13, e ele fala, a palavra lá está traduzida como pedirdes. Ele fala, olha, aqui ficaria melhor na língua original. Determinardes. Então, vê que o missionário ele fez ali um estudo daquele texto, né, uma hermenêutica, e viu que aquele texto ali seria melhor se traduzido por determinardes. Então, não é que existem tantas traduções, é por causa não é que existem Bíblias diferentes. Diferentes, né? isso. As traduções são as mesmas escrituras, mas é só a tradução da linguagem diferente. E, assim, eu entendo que tem uma intenção por trás, lógico, né? Que é uma intenção de trazer a Bíblia para o nosso tempo, no sentido de fazer todos entenderem, né? Eu creio que quem está traduzindo, criando essas traduções, tem uma ideia de que as pessoas entendam cada vez melhor. Então, você vê uma tradução mais atual, uma linguagem que no passado você não vai ver, no original você não vai ver, porque não existiam determinadas palavras naquela época. Eu acho que a intenção é boa, a intenção. É ajudar as pessoas a entender. A entender, né? Porque, às vezes, você pega uma interpretação, né, atualizada ou a corrigida antiga mesmo, às vezes você precisa pegar um dicionário para você saber aquelas palavras. E, às vezes, na linguagem de hoje, a nova... Você já entende de imediato. Justamente. Então, às vezes, ela fala quase na linguagem daquela própria pessoa. Então, até para a gente, como pastores, é bom, né? Porque eu lembro, assim, quando a gente não tinha essa tecnologia toda, não que eu esteja ficando velho, mas quando não tinha essa tecnologia toda, eu lembro que eu ficava na mesa, assim, com aquele dicionário verde que a gente tinha, Boyle, grande, lembra? Aquele dicionário grande? O senhor lembra? E um monte de Bíblia, assim, 3, 4, 5 Bíblias, aí eu tinha que ir uma, porque não tinha a tecnologia de hoje. Hoje você joga lá na internet, pum, já tem todas
as versões, né? As versões da Bíblia, né? Mas o senhor falou muito bem, pastor João, não é que existam várias Bíblias, né? Existe a dos hebreus, a hebraica, existe a católica, existe a protestante, né? Algumas diferenças. A nossa protestante parece muito mais com a original lá do hebraico, dos hebreus, dos judeus, né? A diferença da católica é que tem alguns livros que a gente entende que são históricos, não são, e a gente não tem. Mas, assim, são diferenças poucas e são livros importantes da católica, ninguém está falando contra. Não são livros canônicos, né? Não são canônicos. São livros importantes para estudar. São importantíssimos, tem tudo a ver com a história do povo de Deus. Mas, assim, as versões são importantes, então, a gente concorda, né? E a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Então, quando você pega a Bíblia numa tradução e você estuda ali, às vezes, em outra tradução, aquilo te inspira e Deus, ele te leva você a entender algo que você precisa entender. O nome mais certo seria versão, né? Não seria nem tradução. Versão. Porque a tradução é a mesma, né? Está traduzindo o mesmo livro, né? Só que com versões diferentes, exatamente por causa dessa diferença de língua, de linguagem, de época, de geração. E aí, graças a Deus, por quem tem a capacidade de fazer isso. Você viu aí na reportagem, na nossa matéria no início do programa, que 22 países nem querem saber da Bíblia. Então, olha a importância desse trabalho que esse povo faz, né? Deixa eu perguntar também para vocês, como pode... Aí cada um vai falar um pouquinho, para a gente poder chamar aqui um breakzinho bem rápido, tá? Como podemos ser salvos? Vamos começar, deixa eu ver, pelo mais experiente. Vamos começar pelo pastor Zelino. A primeira coisa, pastor Denilson, que eu entendo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? A fé é desse jeito. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra, ela dá atenção àquilo que ela está recebendo no seu coração, essa pessoa não tem como ela aceitar a salvação. Não tem como ela aceitar a salvação. Eu digo por mim mesmo, que quando eu entrei na igreja, eu ouvi o pastor pregando, eu estava no último banco da igreja, e quando ele falou assim, você quer Jesus, vem agora, se não quer, fica por aí mesmo. Eu dei um salto e fui correndo até a frente. Então, a gente já vê que tem um tempinho na Igreja da Graça. Então, eu ouvi aquela mensagem, aquilo tocou no meu coração, aquilo chamou a minha atenção. Então, o primeiro ponto seria esse, né? Ouvir. Porque se não ouve, não tem a fé, se não tem a fé, não vai ser salvo. Justamente. Faz sentido. Pastor João. Peguei um versículo aqui, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem muitas pessoas que elas dizem, eu sou de Deus. Aliás, se fizer uma pesquisa na rua, vai falar que é de Deus. Sim. Vai falar que crê em Deus, vai falar que ama vai Deus. ter aquela devoção, até não falar. Algumas pessoas vão até chorar na hora de falar, não, Deus é tudo para mim. Mas não conhecem Deus, só conhece Deus através de ouvir a palavra, pela fé. E não vem pelas obras, porque às vezes a pessoa ela quer se garantir na bondade dela, naquilo que ela faz. Todos nós temos um papel importante na sociedade e Deus nos colocou neste mundo para fazermos a diferença, sermos pessoas importantes. Só que eu sou importante dentro daquilo que me é dado, dentro daquilo que Deus ele me dirige, mas isto não significa que eu sou salvo por aquilo que eu faço. Sim. Eu sou salvo pela fé. Então é pela fé que vem pelo e isso é por causa da palavra. graça de Deus na nossa vida. Da graça. Certo? Fé e graça. Exatamente. Glória a Deus. Nós vamos a um intervalo bem rápido e voltamos já falando desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Voltamos já. Voltamos com Conexão e olha, a gente hoje falando sobre a Bíblia Sagrada, o livro, o próprio livro, falando exatamente sobre esse livro tão maravilhoso que mudou as nossas vidas e tem mudado a vida de milhões e milhões, e se for contar desde o início, bilhões, né? Bilhões, né, pastor? Bilhões. Porque aí a gente está falando desde lá do início, quando foi achado os papiros, né? A Bíblia significa isso, livro, rolo, né? O nome Bíblia significa isso.
Então, desde que foi achado os papiros e foram colocados em ordem, assim, a gente falando de Bíblia, eu vou já fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou contar um testemunho bem rápido. Bem rápido. Eu era pastor na Friburgo e uma jovem senhora foi na igreja e ela não queria aceitar Jesus de jeito nenhum porque ela não conseguia acreditar na Bíblia. Aí eu falei, por que você não acredita na Bíblia? Era uma jovem senhora, né? Ela falou, pô, pastor, eu gosto de fumar, eu gosto de ir para baile. Qual o problema de eu vir para a igreja e ir para baile? Qual o problema de vir para a igreja e fumar? Por que a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Eu falei, mas por que você não crê na Bíblia? Aí ela falou, porque a Bíblia foi escrita por homens. Me prova que foi Deus que escreveu a Bíblia. Aí eu falei, é simples. Foram homens que escreveram, mas os livros eles foram achados em papiros, em rolos e com datas completamente distintas. Como é que a senhora vai saber quem escreveu um livro que a senhora achou datado de 500 anos atrás? E aí você pega, de repente, um escrito seu aqui e pega um escrito de 500 anos atrás e junta os dois e são muito parecidos. Tão parecidos que você junta 66 livros e parece que é um livro só. Foram pessoas como é que a senhora explica uma coisa dessa? A gente está falando de pessoas que viveram em séculos diferentes, em épocas completamente distintas, e em lugares também completamente diferentes. Então você vê que foi uma mente só que escreveu. Ela ficou me olhando, ninguém tinha me falado isso. Eu falei, então eu estou falando. Aí eu orei por ela e ela aceitou Jesus. Quer dizer, uma coisa boba, né? Aparentemente boba, mas o diabo colocou no coração dela que ela não ia se prostrar a um livro feito pelos homens. Aí eu expliquei, não, os homens só escreveram. Quem fez a Bíblia foi o Espírito Santo. Os homens só escreveram. Então é um livro fantástico, né? Maravilhoso. Pastor Zelino, né? Vamos começar pelo pastor João dessa vez, que eu acho que o senhor vai demorar um pouquinho mais. Pastor João, tem algum versículo que marca a sua conversão? Tem um versículo, sim, que marca, né? A minha conversão, né? Eu me converti na Igreja da Graça, na reunião com o pastor Jaime de Amorim. Opa! E foi até interessante porque eu frequentava a Umbanda e ali eles falavam que os cristãos, eles não se davam muito bem com eles, né? E eu tinha um amigo cristão. E aí eles falavam que quando eles faziam festa, os cristãos não participavam das festas que eles faziam. E aí, tudo bem. E esse meu amigo vivia convidando para ir para a igreja. E eu falava, não. Aí um dia eu falei, já sei. Como eu sei que ele não vai lá onde eu vou vou convidar para ele ir. Só que aí, o que aconteceu? Ele foi. Ele me convidou, eu falei, só se você for comigo. Lá. Ele falou, tá bom, qual dia? Só que ele me deixou sem saber o que falar. Porque ele falou, qual dia e agora? O que eu vou falar? Pensei que ele ia falar não. Só que aí eu fiz o quê? Convidei ele para um dia que não era um dia que se fazia rituais ali. Era um dia de festa. Porque o pessoal tinha falado que ele não comia, que o pessoal não comia com eles. Não... E levei ele lá. Ele foi lá, abraçou todo mundo, falou com todo mundo e se divertiu com todo mundo. Olha. E aí depois saiu, aí depois falou, agora você vai comigo na igreja. Aí eu tive que ir na igreja. Eu lembro, primeira vez que eu fui, pastor Jaime de Amorim Campos, ele pegou a Bíblia, começou a ler. E quando ele lia, ele emprestou uma Bíblia para mim, eu não tinha Bíblia na época. E eu comecei a ler, comecei a anotar aquilo falando no meu coração. Né? Eu fui um domingo, aí depois eu fiquei um tempo sem ir. Aí depois eu fui, né, comecei a ir uma vez por semana. Aí depois eu comecei 2 vezes por semana. E daqui a pouco eu estava indo a semana praticamente toda. Só que eu ia lá e ia também na Umbanda. Aí teve um dia que eu tomei a decisão de não mais ir para a Umbanda. Aí comecei só a ir na igreja. E o versículo que ele marcou muito, né, esse período da minha conversão, porque eu tinha dificuldade. Porque assim como essa senhora, ela falava que fumava, a gente tinha também situações que a gente vivia, jovem. E aí eu fui falar com o pastor, né, que eu estava numa situação difícil, porque eu não conseguia manter uma vida de santidade, né, tinha muita amizade. Aí ele me deu um versículo, aquele versículo foi tremendo. É Romanos, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E essa palavra foi tremenda. Aí mudou sua história. Porque toda vez que vinha algo ali para mim sair do caminho de Deus, lembrava. Aí eu lembrava,
sou morto para o pecado e vivo para Deus. E aquilo ali mudou, foi um trampolim da minha vida espiritual. Naquele momento ali... Uma virada de chave, Foi uma virada de chave, ali. exatamente, foi uma virada de chave, a palavra. Ela veio no meu coração e a partir daquele dia em diante, mudou a minha vida mudou e cada dia melhorando. A importância da Bíblia, né? Pastor Zelino, eu estou até com medo de perguntar. Como é que foi sua conversão? Pastor Ednilson. Qual o versículo que o senhor lembra ainda do versículo? Olha, pastor Ednilson... O senhor foi o pastor Jaime também? Porque o pastor Jaime gosta do senhor pra caramba. O pastor Jaime, a gente fomos junto para São Paulo. Ele tem um apelido que ele chama o senhor, né? Você quer falar? Eu sou falar. Eu dou permissão de eu só falar. Em tom de brincadeira, tá, pessoal? Não é nada pejorativo, é só uma brincadeira por causa do cabelinho branco dele. Aí o pastor Jaime chama ele de preto velho. Mas é só, não era pejorativo, não. A gente foi junto para São Paulo. Ele era pastor de Madureira, estado de Portela. Sim. E ele falou comigo, Zé, você vai comigo para São Paulo? Vamos. E fomos para São Paulo, para a Praça da Sé. Que legal. Mas a minha convenção começou justamente com uma mensagem. Mais de 30 anos atrás, né? Eu vou fazer 41 anos na Igreja da Graça. Praticamente nasceu com a igreja. Era aquilo tudo. Quando eu chego aqui, eu vejo tudo isso, eu fico maravilhado. Imagina. E então foi uma mensagem que o missionário pregou, porque eu sofria de um problema sério, de uma enfermidade no meu corpo. Enfermidade, eu me tratava num hospital chamado Gama Filho. E quando eu entrei na igreja, no estado de Portela, o missionário estava pregando Isaías 53, 4 e 5. E ele pregando aquela mensagem, eu tomava remédio direto. E quando ele pregou aquela mensagem, eu fiquei ouvindo aquilo. Eu cheguei em casa, fui procurar uma Bíblia. Como eu tinha dos meus parentes já envolvido em outra denominação, né, Assembleia de Deus e tal, e ele tinha lá uma Bíblia, fui caçar. E estava lá, Isaías 53, 4 e 5, eu comecei a ler aquilo. E comecei a entender que eu tinha sido curado. Glória a Deus. E aí, quando eu falei, puxa, aqui está dizendo que eu fui curado, e até interessante, hoje a minha mãe já está na glória, e quando eu peguei minhas caixas de remédio, joguei no chão, pisei, minha mãe ouviu aquilo, bem, o que você está fazendo? Eu falei, mãe, aqui está dizendo que eu fui curado. Não, esse missionário deixou você doido. Eu falei, meu missionário, mãe, aqui está dizendo que eu fui curado. E aí, pastor Ednilson, aquela mensagem tocou muito meu coração, porque eu assumi aquela palavra, eu li Isaías 53, 4 e 5, 3, 4 vezes ao dia. Legal. E de lá para cá, são praticamente o tempo que eu estou na Igreja da Graça, nunca mais eu tive aquele problema, nunca mais tomei um remédio. Nunca mais senti mais nada. Então, essa mensagem está guardada comigo. Então, qualquer coisa que acontece, eu... Isaías 53, 4 e 5. Só para o pessoal que está em casa saber, cita para a gente, Isaías 53, 4 Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o reputamos como ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Coisa linda. Amém, glória a Deus. Pastor Deus? É a Bíblia, né? É o que é o nosso tema de hoje, falando da Bíblia Sagrada. E não tem o que falar, né? A gente tem hora que a gente até se emociona, né, pastor? A gente fica, assim, emocionado mesmo, porque a Bíblia, ela é como o pastor João falou, é viva, não tem jeito, né? Não é o pastor João que fala, é a Bíblia, a própria Bíblia fala que ela é viva, né? A própria Escritura fala que ela é viva e é eficaz e mais penetrante, né? De que qualquer espada de 2 gumes. Então, discerne intenção, até do coração, quer dizer, é um poder tão grande que quando alguém descobre, por exemplo, uma enfermidade, a pessoa pisa no remédio e está curada, né? Quer dizer, o pastor recebe uma palavra e consegue largar uma prática que estava entranhada nele, que era difícil de largar. Mas uma palavra consegue fazer ele largar e hoje está aí 2 pregadores fazendo a obra de Deus. Que coisa boa. Vamos lá, então. A Bíblia pode ser interpretada de diversas maneiras. Até que ponto isso prejudica o id de levar a palavra de Deus? Quer dizer, a Bíblia, eu posso pegar um texto e interpretar de um jeito hoje e amanhã eu posso interpretá-lo de outro, segundo o que Deus me deu de revelação, certo? Eu já preguei alguns textos que Deus me deu revelações diferentes no mesmo texto. Eu acho que vocês também, claro que já passaram por isso. Revelação de Deus, aí a revelação veio diferente dentro daquele mesmo texto. Mas até que ponto, na verdade eu vou até perguntar se vocês acham que isso pode prejudicar para você chegar e levar a palavra de Deus, já que ela pode ter outras interpretações no mesmo texto. Isso atrapalha ou te dá uma versatilidade para você, ou até ajuda?
Eu acredito que não atrapalha. Ajuda. Mais ajuda do que atrapalha, né? Mas ajuda. Eu vejo porque a gente hoje na igreja, a gente tem diversas pessoas, né? E nem sempre aquela mensagem que você está pregando no altar é direcionada a todos que estão ali dentro. Sim. Né? Porque às vezes eu termino o culto na igreja e a pessoa chega e fala que assim, pastor, foi tudo para mim. Sim. Deixa eu até colocar uma adendo aí rapidinho para o pastor João entrar na conversa. Eu até acho, pastor, que Deus ele tem meios de falar com todos. Todos. Um dia desses eu preguei sobre a mensagem dentro da mensagem, a revelação dentro da revelação, a palavra dentro da palavra. Eu vou tentar lembrar aqui o versículo que Deus me deu. Foi em Jó, no capítulo 4, se eu não me engano, acho que no versículo 12 de Jó 4. Ele fala que ele ouve um sussurro da palavra. Aí eu preguei sobre a palavra dentro da palavra, a revelação dentro da revelação. Essa revelação dentro da revelação que Deus me deu é que fala com qualquer um, a mesma palavra. Entendeu? E isso é... Poxa, isso é fantástico, demais, né? É como dizem, uau, isso é demais. Uau, é isso aí, uau! Caramba, quer dizer, eu preguei uma palavra e às vezes a gente prega, não sei se vocês já passaram por isso, e eu até me sinto mal, né? Falei, pô, não fiz do jeito que Deus mandou, não foi do jeito, Jesus me perdoe, que não foi. Aí de repente a pessoa vem, bate lá, pastor, posso falar com o senhor? Pastor, o senhor mudou minha vida com essa palavra de hoje. Eu falei, Jesus, desculpa. Quer dizer, é a mensagem dentro da mensagem que eu não percebi, mas aquela pessoa percebeu. É o sussurro da palavra, dentro da própria palavra que fala com uma pessoa, por isso é um sussurro, fala numa frequência para aquela pessoa entender e não falar na minha frequência. Então, acho que no final das contas, né? Corretíssimo. Ele se renova a cada manhã. Então, hoje você tem uma revelação, naquele mesmo texto você vai ter outra revelação. Essa então, mais ajuda do que atrapalha. Essa palavra aqui, interpretação, não sei. Por exemplo, a heresia vem do quê? De má interpretação. De má interpretação. Então, eu acredito que a Bíblia ela pode ter a revelação de Deus para nós. Porque, às vezes, a pessoa ela pode interpretar de maneira equivocada. Interpretar. Não, tudo bem. Revelar, né? A revelação de Deus é Deus revelando aos nossos corações. Sim, tem sim. O Logos, mas quando o homem interpreta, ele pode errar. O rema. O rema, a palavra revelada. Sim. Lembra, acho que foi o pastor Jaime, não lembro se foi o pastor Jaime, ou foi ele que deu testemunho de um rapaz que estava na igreja e ali estava passando por problema financeiro e aí falou, bom é o sal. Eu lembro, o pastor Bom Jaime é o fala sal. isso. E vê, ele estava falando um assunto, bom é o sal. E ele estava com problema financeiro. Ele falou, bom é o sal, bom é o sal, vou trabalhar, né? Vou trabalhar com sal. Vou trabalhar com sal. E ele se tornou magnata do sal. Quer dizer, você estava pregando para muita gente, mas para ele aquela palavra foi revelada de uma maneira especial. É o sussurro do Jó. Especial. Agora, a interpretação... Jó, capítulo 4, versículo 12. 10 ou 12? A interpretação, quando interpreta, eu não... Do seu próprio jeito, para o seu próprio prazer. Porque a pessoa ela pode levar, por exemplo, tem muitas igrejas, entre aspas, cristãs, que surgiram de interpretações da Bíblia que, ao nosso ver, não convém. Não convém. Pois é. Entendeu? Eu entendi isso aí. Mas não atrapalha. Porque assim, se alguém interpretou a Bíblia errada, bom, aquela pessoa vai dar conta a Deus. Sim. Né? Agora, eu não creio que a interpretação, por ter várias interpretações, isso vai me atrapalhar de levar o Evangelho. Não, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Sim. Mas eu entendi a diferença da revelação e a interpretação. Muito bem colocado. Foi muito boa essa colocação. Lê para mim, pastor. É isso mesmo? Só vê que isso aqui é forte. Não, é forte demais. Né? Não é isso? Que é isso mesmo. Qual o versículo? É 10 ou... Não, é 4:12. 12, né? Uma palavra se me disse em segredo. Deus falou em segredo. Em segredo. E os meus ouvidos perceberam um sussurro. Nela. Um sussurro nela, né? Nela. Então, quer dizer, ele fala em segredo, mas ele percebe um sussurro nela, na palavra que ele deu em segredo. Quer dizer, é uma mensagem dentro da mensagem, a revelação dentro da revelação. Por isso que você prega e todo mundo é alcançado, independente do problema. E você pode mudar a vida de uma pessoa, como a sua, a dele, a minha, né? E tantos milhões e milhões que esse livro tem alcançado, com esse sussurro de Deus para cada um. Esse versículo aí é muito forte. Já é uma meditação. Já é uma meditação. Dá um estudo, né? Opa.
Bom, uso de aplicativo da Bíblia no celular. Se for pecado, vocês me avisam, porque eu... me avisa porque eu vou pegar minha Bíblia lá no carro. Vou correr lá, tá bom? Uso de aplicativo da Bíblia no celular. E aí, tem alguma coisa errada aí ou não? Eu acho muito bom, né? Muito bom. Logicamente que manusear a Bíblia é bem melhor. Claro. Até porque você consegue memorizar muito mais. Justamente. Mas isso aí foi algo tremendo, extraordinário, que algum gênio... com a sabedoria que Deus deu ao homem, né? Subiu aos céus e derramou dons aos homens. Dons aos homens. E os homens hoje usam dom e acham que é a força do seu braço, não Justamente. é? Foi Deus que derramou esse dom. Concorda, pastor? Sim, e até ajuda também para o estudo da palavra. Pô, nem fala. Porque o senhor antigamente, o senhor Poxa, conta aqui, aquele- a mesa tinha que ser grande para Era, colocar os tô te livros falando. ali, ficar um no outro. E ficava eu no E caderninho hoje, com lá. um aparelho desse tamanho, você tem tudo. Sim. Você tem ali, pode pegar. Mas tem que ter um lógico cuidado, que- igual o pastor falou, porque Sim. ler a Bíblia, ler mesmo, a Bíblia papel. E escrever também é bom, né? É Sim, bom porque sim, você grava sim, mais. As sim. pessoas estão gravando menos a Bíblia, inclusive por causa disso. Sim. Elas estão gravando menos Fácil. o que a gente prega, porque elas estão ficando só na tecnologia. Mas quando você escreve e lê, você grava muito mais. E Sim. isso é importante. Você tem uma palavra dessa, aí, por exemplo, que Deus me deu, né? Essa De aí. Jó 4,12. Pô, como é que eu vou esquecer uma revelação dessa? Não posso, né? Isso é verdade. O papel lhe ajuda a Bíblia ficar mais cravada no coração. E é mandamento, né? Sim, também. Não, Guardar? né? Sim, guardar no coração. Guarda na tábua do seu coração. Sim. E tem também os recursos, né? Por exemplo, a Bíblia áudio. Tem pessoas que têm dificuldade para ler. Pois é. Tem na época dificuldade não tinha. pra poder Na ler a época Bíblia. Tinha, porque eu era taxista quando me converti e eu colocava a fita cassete do Fita missionário. cassete. Todas elas eu ficava ouvindo lá, até perdia cliente às vezes, eu ouvindo aquelas mensagens do missionário, fita cassete. Cassete. Mas agora não, né? Agora você, tá aqui na mão. Né? Você tudo pode ali. colocar o fone de ouvido e tá, por exemplo, numa viagem, porque tem pessoas que não... Eu mesmo não gosto de ler se eu estiver num ônibus Essa ou no carro. tecnologia eu tá não- demais. Eu não consigo Não ler. dá, Pra não, mim no fica, carro não fica dá. ruim. Não, no carro Então, não mas você pode ouvir. Exatamente. Se a pessoa está numa viagem, num ônibus, é longa. Eu tá fui lá, fazer uma pode visita, tá pastor. ouvindo. Fui fazer uma visita na casa de uma senhora que perdeu o marido. E estou lá com o pastor. Aí ela falou assim, a vovozinha falou assim, pastor, eu quero que o senhor veja uma coisa. O senhor quer ouvir um louvor? Eu falei, não, meu irmão, agora não, o senhor não vai orar. Vamos ouvir um louvor primeiro. Aí ela falou assim, Alexa, louvor tal. Aí Surpreendeu o senhor? me surpreendeu, rapaz. A vovozinha já tá na Alexa já, e eu tô todo bobo com o celular. E ela já tá na Alexa, e de repente o aparelhinho ligou lá e começou a tocar o louvor que ela coisa, pediu. né? Aí eu Coisa fiquei linda, né? olhando, e ela, não é que a vovozinha tirou onda comigo, irmão? Coisa linda. Aí ficou ali aquele louvor, aí a gente ouviu o louvor, adorou e orou com ela. E depois ela ficou rindo com a gente, brincando. Foi bom, porque ela tinha perdido o marido há pouco tempo. Deus e ela sabe, ficou né? feliz ali. Mas é outra coisa, né? Para quem tinha 3, 4 versões da Bíblia, ou então uma Bíblia com 3 versões. Não sei se eu tenho essa até hoje lá. Uma Bíblia em espanhol, em português, uma Bíblia na corrigida, atualizada, tem uma versão de cada. Mas agora não precisa disso tudo, não precisa se encher de livro lá. Que coisa, né? Bom, agora, essa aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho. Vê aí para mim, Proso, quanto tempo eu tenho para chamar aqui o Opinião? Hoje você já era para ter chamado Opinião. Porque o papo tá tão bom que eu tô indo embora. O papo tá indo. Então, vamos lá. Qual é o maior sinal do fim dos tempos? O que vocês acham? Na opinião de vocês, qual é o maior sinal do fim dos tempos? Eu peguei aqui o Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E você vê hoje isso acontecendo. A iniquidade, ela aumentando, se multiplicando a cada dia. Então o senhor entende que o maior sinal que o tempo está chegando no fim é essa frieza do homem. É, essa frieza. A iniquidade aumentando e o amor se esfriando. A iniquidade Aumentando e o amor se esfriando. A coisa tá... Eu lembro do tempo em que saía na rua e você não via pessoas... Até para fumar um cigarro, as pessoas eram reservadas. Sim.
Hoje você anda na rua, as pessoas usam droga na tua frente e não tá nem aí. Você vê que elas não ligam mais. Antigamente havia até uma preocupação, entre aspas, havia o mal, mas o mal era mais escondido. Hoje o mal está deliberado. Descarado. Para falar bem claramente. Está descarado. Eu ia com meu pai comprar pão, ele ia pegar um jornal na banca, você não via nada de pornografia na banca. Não via. Hoje está na televisão, está na celular. Você tem que fechar os olhos e ter cuidado aí com seus filhos, porque está em tudo quanto é lugar. Até nos desenhos, inclusive. Exatamente. Para fazer uma propaganda de sandália, põe um homem nu, mulher nua. Faz sentido nenhum. Faz propaganda de um chinelo, o pessoal tá olhando mais. Tem a ver uma coisa com outra. Exatamente. Quer dizer, é brincadeira. Pastor, e aí? O senhor também... Eu vejo, pastor Edilson, assim, né? A Bíblia fala sobre o princípio de dores. A Bíblia fala sobre tempos trabalhosos. Né? Mas eu vejo assim, no meu entender, eu vejo o avanço do Evangelho. Eu também tenho isso, eu tenho isso no meu coração. Quando eu olho para a Igreja da Graça hoje, né, o programa Show da Fé, em 191 nações, né? Então eu vejo isso como sinal. E ainda vamos lembrar que 22 nações estão proibindo a Bíblia em papel. Isso aí. Então, olha como é que a gente vai entrando aí. O que o pastor falou, muito interessante, muito importante. Mas na minha visão, assim, eu vejo o avanço do Evangelho. Porque quando Jesus fala, e esse Evangelho será pregado a toda criatura, no final de Marcos 16, e ele fala assim, e depois virá o fim, eu entendo isso. Eu entendo que... E aí, quando eu recebi a notícia, por exemplo, da tecnologia 6G, que está entrando, está chegando, e está uma confusão essa tecnologia, que disseram que pessoas de lugares mais remotos vão ter internet. Eu lembrei disso. Falei, bom, agora não tem jeito. Agora o último sinal vai chegar. Porque todo mundo vai poder assistir o Evangelho e nossa igreja vai ter uma parcela forte com a volta de Jesus. Com esse trabalho lindo que o missionário faz, né? Porque não tem fronteira. Se a internet chega até naquela pessoa mais remota, num lugar mais remoto, o Evangelho vai chegar. Eu vi até, não lembro se foi quem foi que comentou, tem uma passagem que fala em Apocalipse, que ele via o anjo do céu levando o Evangelho a todos os povos da terra. Os 4 cantos, né? Os 4 cantos da terra. E aí, outra coisa que eu lembrei também. Uma pessoa falou algo interessante. O anjo não prega o Evangelho. Ali o apóstolo estava vendo o satélite levando ali o sinal da pregação para todos os povos. E a gente chegou. A gente está chegando aí, com esse 6G vai chegar também. Então aí pode se preparar que o nosso Senhor está voltando. Glória a Deus. Vem, Maranata. Glória a Deus. Vamos agora à opinião. Eu gosto muito desse quadro. Vocês vão observar a opinião das pessoas. Na volta a gente vai comentar bem rapidamente. E a gente vai estar chegando já no fim, aí vocês vão dar seus pareceres e tudo mais. Mas eu peço que vocês prestem atenção para na volta a gente comentar um pouquinho só. Tá bom? Vamos à opinião. A Bíblia já há muita coisa. O ser humano fica um pouco melhor, entender mais a palavra de Deus. Isso é mais importante. Que nesse mundo a maioria dos seres humanos estão achando que são propriamente Deus. É isso que está errado. Por isso está essa confusão toda nesse mundo, entendeu? Quando eles saberem muito bem o que é a palavra de Deus, o que é ser Deus, eles vão saber muito bem identificar que um ser humano não é um Deus, entendeu? Eles têm que aprender a saber que tem um servo muito, ele tem que ser um servo de Deus para poder ter algo mais nesse mundo. É isso que está faltando, a união, o amor, a compreensão. Olha, eu leio, eu acho que eu leio, mas não dá para aprender assim. A gente tem que o quê? A gente tem que ver Gênesis, como é que começou tudo, não é isso? E é isso que eu sei. Agora, para falar assim o que eu aprendi, eu sei tudo, assim, mais ou menos, né? Olha, eu nunca li toda, já li espaçadamente, assim, umas... Então, eu tô com 75 anos de idade. A vista não aguenta. Agora eu escuto muito falar sobre a Bíblia, né? Uma coisa boa, né? Porque a gente procura tirar o lado bom. O lado bom. Mas o que não é bom, eu não leio. Eu passo até direto. Começo a ler, não é bom, eu passo direto. Ah, sim, as pessoas leem e creem no que está escrito, né? E acompanham. É isso.
Me ensinou tudo que eu preciso. Graças a Deus eu aprendi com ela, entendeu? Aprender a viver e saber tratar as pessoas. Eu acho que nós temos o direito de respeitar o ser humano, o próximo. Eu acho que tudo isso a Bíblia ensina você a viver. Pois é, todo mundo lê a Bíblia, né? Cada um tem um pouquinho de opinião, me ajuda a viver, tem que ler. Alguns não estão tão convictos assim, não passa tanta convicção. Eu acho assim, irmãos, pastores e meus amigos, a gente tem uma missão muito grande. Porque muitos estão ouvindo a palavra, mas você olha lá para fora, eu estou na igreja às vezes, eu vou até a porta da igreja e fico olhando para fora. Rapaz, é muita gente. É muito mais gente lá fora do que aqui dentro, muito mais gente sofrendo do que... Isso está errado. A gente está falhando. A gente tem muito trabalho pela frente. E aí? A pergunta foi, o que ela pode nos ensinar? O que vocês teriam para dizer? Tudo. Tudo, né? Concorda com isso? Sim, tudo. Ela nos ensina tudo. E é interessante aqui só um ponto também. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas não é o mais lido. Pois é. Porque tem muita gente que tem Bíblia, mas não lê. E o mais antigo colocado em papel, em livro, né? O que pode acontecer, tá? Isso aqui é eu falando aqui. O que pode acontecer? Porque tem pessoas que têm dificuldade para ler. É importante ela ir na igreja, você que está me acompanhando, né? Porque na igreja o pastor, ele faz também o papel de um professor. Sim. Porque ali, quando ele pega a Bíblia e lê um trecho, ele traz a revelação de Deus e ele mostra o que aquilo significa para cada um de nós. Quando eu comecei na igreja foi assim, o pastor Jaime pregava e aquilo me abriu os olhos, porque ele falava ali de um jeito e eu vi, ele estava falando comigo. No livro do rolo está escrito de mim, a Bíblia ela fala a meu respeito, e ela fala a teu respeito também, você que está acompanhando aí. A Bíblia falou a respeito de Jesus quando ele veio. Sim. Jesus ele veio como homem. Mas se ele era Deus, se ele veio como homem, como que ele sabia da missão dele? Pelas Escrituras, porque estava falando dele. Ele foi entendendo ali, em tudo o que acontecia naquele momento, as profecias de Daniel, que era com ele. Entendeu tudo. Era com ele. Eu imagino a mãe dele falando Glória assim para ele, ó. Falando assim, filho, você veio de uma maneira diferente. Como, mãe? Você veio e eu não tive relação com seu pai. Ele, que coisa, né? Acho que acabou de ouvir lá na sinagoga, o rabino pregando, que o Messias viria da Virgem. Ele falou, oba, mas só que ele era da Galileia. Mas eu nasci na Galileia. Aí vem o pai dele falando, olha filho, você não nasceu na Galileia. Você nasceu no tempo que nós tivemos que ir lá para ajudar para você em Belém. E ele foi mostrando que a Bíblia estava se cumprindo. E ele ali, falou, né? É comigo. Então ele entendeu pelas Escrituras, tanto é que ele estava cumprindo as profecias. Ele abre as Escrituras e fala, hoje se cumpre aos vossos ouvidos essa Escritura. Verdade. Amigos, coisa forte, hein? É um daqueles programas que tem que ter a parte 2, que eu falo. Às vezes, quando em alguns programas eu falo, tem que ter a parte 2, que um só não dá. Vamos agora ao X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje é, existe uma forma correta de ler a Bíblia? Bom, eu quando pego essa pergunta, eu fico lembrando de João 14, quando Jesus fala que ele vai enviar um outro consolador, que vai me ensinar tudo. Eu acho que a maneira correta é essa. Você não tem muito segredo. Pega a Bíblia Sagrada, fala com Deus, pede ao Espírito Santo para te revelar o que tem que ser revelado e leia. Mas naquilo que Deus lhe deu de direção, insista, porque ele tem uma revelação para você. Deus quer falar contigo. Esse é o X da questão. Ele quer falar contigo. Mas quem vai te orientar, te ensinar, te revelar é o Espírito Santo. E Deus enviou o Consolador. Jesus falou, eu vou, mas vou rogar ao meu Pai e Ele vai enviar o Consolador que vai ensinar vocês. E é assim que você vai ler a Bíblia. E aí pode ser no banheiro, no quarto, no trem, né, pastor? Pode ser em casa, pode ser dormindo, no celular, no papel. Pode ser onde for, sabe? O importante é você ler e saber que existe um Espírito de Deus aqui nessa terra nos ensinando a compreender
o que Deus quer falar com a gente. Esse é o X da questão de hoje, tá bom? Pastor Zelino, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no programa Conexão. Por favor, com os nossos amigos de casa, o seu horário, o seu endereço, para que eles te procurem lá e recebam um pouco mais da Bíblia com o senhor lá. Olha, pastor Denilson, eu fico muito feliz de estar aqui com o senhor nessa programação abençoada. E eu quero dizer para você que eu estou ali na estrada do Portela 215. A estrada do Portela, eu costumo dizer que é a estrada mais famosa de Madureira. Não tem como você errar. A nossa igreja, que eu chamo de Santuário da Fé, da Igreja Internacional da Graça de Deus, está aberta todos os dias. E todos os dias você me encontra ali, de segunda a segunda. Eu estou ali, aguardando por você, Estrada do Portela 215, no coração de Madureira, pastor Denilson. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor João Merino, Petrópolis está em festa também, esperando os irmãos lá de Petrópolis, né? Com certeza. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, pastor Ednilson, pastor Zelino, foi um prazer estarmos aqui, né, debatendo aí sobre a Bíblia, né? Debatendo não, né? Falando sobre a palavra, né? Porque, com certeza, é o mesmo Espírito que está aqui, então a gente entra em concordância, só acrescenta para as nossas vidas. Para o amigo de casa, sou o pastor João Merino, estou na Igreja Internacional da Graça de Deus em Petrópolis, na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111, mais ou menos 200 metros ali do terminal de ônibus do centro. Reuniões ali, segunda, quarta e sexta, 8, 15 e 19 horas. Domingo especial dos Filhos de Deus, 7h30, 10, 15 e 18 horas e 30 minutos. Eu faço um convite especial para você que está aí acompanhando, que no passado, né, lia a Bíblia, ia numa igreja, estava bem ali com Deus, mas que de repente você ouviu alguém dizer algo que fez a tua cabeça desvirtuar. E você entendeu aquilo ali de uma maneira negativa. Tenho certeza que não foi Deus, o Espírito de Deus, que falou ao teu coração, porque o Espírito de Deus ele não vai expulsar ninguém, muito pelo contrário, quer agregar. O Espírito Santo traz para perto. Ele traz para perto, ele não vai expulsar. Então, glória a Deus. Eu faço o convite para que você esteja comigo, principalmente no domingo. E fica aqui meu forte abraço, agradeço aí pela oportunidade, que Deus nos abençoe grandemente. Glória a Deus. Olha, amigos, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, ali no número 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Aos domingos tem sido muito, mas muito especial, só comparecendo para você entender o que eu estou falando. 7, 9 e meia, 15 e 18 horas, está forte o nosso domingo ali. Você precisa comparecer para estar comigo, tá bom? Pastor, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, estamos conectados aí, tá bom? Em nome de Jesus. Amigos, o Conexão fica por aqui, até o próximo, no nome de Jesus.